Tudo isso é o nosso olhar atento às circunstâncias, e a gente vai saindo das vendas do eu menor que só pensa em si, no que é bom para mim. Eu começo a cuidar o que está à minha volta. Oi, gente, tudo bom? Espero que todo mundo tenha passado um bom Natal. Estamos quase próximos do ano 2590. É o ano Buda de 2024, porque a gente sabe que 2024 é uma contagem da era cristã e Buda viveu quase 600 anos antes de Cristo. Então, pra gente, a gente está entrando no ano do dragão de madeira, que é 2590. Então, hoje a gente está dando sequência aos comentários desse livro, na página 69. E olha meu marcador, já mostrei, mas vale a pena ver de novo. É a noviça Cohen com seu professor Maizumi Hiroshi de ordenação no Zen Center de Los Angeles. Eu estudei com o irmão dele. Então hoje a gente vai falar sobre despertar e cuidar. E a monja começa contando uma história muito singela, mas muito profunda, de um monge que acorda e o seu atendente vem atendê-lo e ele diz: eu tive um sonho. E o atendente e entrega para ele uma bacia para ele lavar o rosto. Então essa é a história budista, uma história muito antiga da China, e que é contada num capítulo do Shobogenzo que chama Jinzu, e Jinzu quer dizer poder paranormal. E é interessante que Dogen Zenji, ele fala que é esse o poder paranormal dos Budas. É quando uma pessoa acorda, naquela época no Japão, você levava uma bacia de água para ela lavar o rosto, né? Ou seja, tá sonhando, acorda. Hoje talvez fosse uma xícara de café para nós aqui no Brasil, já que a gente não leva uma bacia para lavar o rosto, na verdade. E Dogen Zenji diz que servir chá, na hora de servir o chá, é uma ação paranormal, sagrada, iluminada, mística dos Budas neste mundo. Então, o que ele quer dizer com isso? A nossa cuidado, a nossa adequação, fazer o que é correto, o que é benéfico, o que é adequado na circunstância, naquele momento específico. Isso é o maior poder paranormal que a gente pode almejar a ter, porque algumas pessoas começam a praticar meditação, às vezes querendo ler a mente dos outros ou desenvolver algum tipo de clarividência, uma sensibilidade que vai além dos sentidos comuns, que vão chamar de extrasensorial, não é verdade? Mas Buda fala, você percebeu o que é como é, o simples e o comum, o verdadeiro da vida, já é o bastante, já é o suficiente. E quando a gente está atento à realidade, com os pés no chão, sem querer nada muito especial, além daquilo que a vida já é, a gente é capaz de ver as necessidades dos momentos, porque o nosso ego, as nossas vontades, as nossas desejos e urgências não estão sendo projetados na frente dos momentos. Então a gente é capaz de servir com mais precisão, presta mais atenção nas pessoas. Se alguém passa carregando uma coisa pesada, a gente se oferece a ajudar. Ou se alguém está meio triste, a gente percebe, chama de lado, pergunta se está tudo bem. Às vezes a pessoa está mais cansada, mas com outras necessidades de trabalho, que se a gente estiver pensando só em mim, eu não vejo o que está acontecendo ao meu redor, eu não sinto os momentos, aí eu vou me atropelando, me colocando, interpelando, né? Colocando na frente dos momentos, porque eu não tive essa sensibilidade. Então, quando a gente fala de despertar místico espiritual, nem sempre é uma coisa muito mágica, geralmente é uma coisa muito comum, de perceber os momentos, perceber as outras pessoas. E aí no texto aqui da monja Cohen, ela vai desenvolver e vai falar desse cuidado para a gente começar a estender isso para tudo à nossa volta. Ter carinho, ter respeito pelos objetos que a gente toca, que a gente encosta. Dogen Zenji, naquele texto Tenzo Kyokun, que são as instruções para o monge da cozinha, ele fala que a gente tem que ter tanta sensibilidade ao tocar os objetos, como se os objetos fossem tão sensíveis como nossos próprios olhos. Então essa é uma noção que às vezes permeia todo o budismo, que começou numa escola chamada Yogacara ou Yogacara, que vai falar de uma mente, uma consciência universal que permeia tudo que existe. E que, portanto, talvez, a gente nunca vai saber com certeza, mas talvez haja mais consciência no espaço vazio dessa sala do que entre eu e você.
Algumas pessoas budistas levam isso em consideração. Depois também no Japão, uns anos atrás, ficou famoso um livro chamado de Arrumação, da Marie Kondo, onde ela fala do animismo. Animismo é uma coisa que não faz parte do budismo, aliás, Buda vai falar o contrário disso, de não alma, que nada tem uma substância fixa, isolada, separada. Mas o animismo a gente pode considerar, em vez de alma, esse ânima, quer dizer alma, mas uma consciência, como se as coisas sentissem. E é assim que ela baseia toda a sua filosofia de arrumação da casa, dos ambientes e dos objetos. Então ela diz que a meia fica muito triste de ficar embolada num rolinho, que as meias se sentem melhor. Imagina se você fosse uma meia, você ia preferir ficar esticado e dobradinho, assim você também ocupa até menos espaço na gaveta e nas malas, do que ficar amarfanhado num rolo pelo avesso. Então ela vai parte por esse caminho que eu acho que é bastante interessante da gente pensar. Não é que as coisas têm uma alma, mas imagina se as coisas pudessem sentir. Será que eu estou tratando elas com carinho, com respeito, da forma que eu gostaria de ser tratado? E no Zen a gente fala, especialmente quando não tem ninguém olhando, quando não tem plateia, será que eu trato os objetos com dignidade? A porta a gente fecha com respeito, sem fazer barulho? Se eu estou organizando uma série, não sei, de xícaras, que tem um determinado enfeite ou alguma coisa escrita, será que eu coloco todos na mesma direção e sem fazer barulho? Então tudo isso é o nosso olhar atento às circunstâncias, e a gente vai saindo das vendas do eu menor que só pensa em si, no que é bom para mim. Eu começo a cuidar o que está à minha volta. No nosso altar budista da escola Soto Zen, se vocês olharem, tem sempre a imagem principal no centro, depois do lado direito tem a vela, do lado esquerdo tem uma planta, e na frente, além de pôr um incensário, onde a gente oferece incenso, a gente coloca um potinho, um copinho com água, e aquela água é trocada todos os dias. Às vezes coloca água e coloca chá, que também é trocado todas as manhãs, é lavado todo dia. E aí vocês vão perguntar qual é o sentido de colocar uma água para uma estátua. E o sentido é esse cuidado, da gente prover aquilo que nos faz bem com vida, com ternura, com manutenção e com nutrição. A gente nutrir esse espaço da nossa vida e esse aspecto de cuidado, de carinho, de prestar atenção e administrar, gerir. No nosso tempo, vocês devem saber, nós temos 3 cachorros, e os 3 cachorros são cachorras, são 3 fêmeas agora, já teve macho, mas sempre tem cachorro. Tem um gatinho também, machinho, que chama Charlie, e a gente faz parte do nosso dia a dia, não só conviver com esses bichinhos, mas cuidar deles, ver se eles estão com alguma alergia, às vezes estão de mau humor, estão cansados, brigam, né? Às vezes fica doente, precisa passear, precisa de carinho. Tem uma que vai lá, pede carinho, assim, enquanto a gente não passa a mão na cabecinha dela, ela não vai embora. Isso é muito bom. O meu moceiro não tinha animais de estimação, alguns têm, tem um gatinho, e todo mundo gosta disso, e vai criando esse senso de que a gente tem que cuidar daquilo que está à nossa volta. A gente que é budista não sai matando inseto, pernilongo, formiga. A monja conta no livro que ela sopra a formiga quando passa, está em cima da pia, e passa aquelas formiguinhas. Elas estão vindo de algum lugar e estão indo para algum lugar, fazer alguma coisa da vida de formiga delas, que é linda, que é digna, que é maravilhosa, tão sagrada e preciosa quanto a nossa. A mesma coisa os pernilongos. Sua Santidade Dalai Lama diz que inevitavelmente, de vez em quando na vida, ele acaba matando uns pernilongos, mas não gosta. E às vezes até oferece a mão assim para dar um pouco de sangue, depois passa uma pomadinha, né, que vai ficar coçando. Mas a gente faz o voto de não matar, de cuidar da vida, né? Então eu entra aranha às vezes aqui em casa, eu pego uma vassoura e vou tocar a aranha para fora. Vou passar aspirador de pó, tomando cuidado para não aspirar o bicho, né? Mas ainda assim deixando o ambiente limpo, agradável, adequado, com higiene e saúde para todos os seres. Então, quando a gente fala todos os seres, é sair um pouco desse nosso umbigo e começar a cuidar de planta, começar a cuidar da casa, da roupa de cama, do travesseiro, tratar tudo com respeito, como se as coisas fossem tão sensíveis como nossos próprios olhos. Assim nos ensina Dogen Zenji. Depois, se as coisas são sensíveis ou não são, se tem uma consciência que permeia o universo inteiro ou não tem, isso não faz
tanta diferença assim. O que conta é a diferença que isso faz no nosso comportamento, é viver de acordo com isso, é viver como se tudo fosse esse ser desperto e sensível, que está plenamente atento e consciente a cada pensamento, a cada movimento que a gente tem. É mais ou menos o que diz no Denkoroku, que nós estamos todos dentro da pupila do olho de Buda, o tempo inteiro. Então que a gente possa ser digno disso, que a gente viva com essa atenção e com esse valor, que a gente possa ter essa gratidão com essa pupila desse olho que tudo vê e que tem nos mantido vivos e com capacidade de perceber a realidade com consciência até aqui.